Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa live de quinta-feira. Hoje teremos aqui um assunto bem bacana relacionado a treinamentos. Você que vem nos acompanhando, nós já estamos falando desde fevereiro, né? Sobre essa temática, a importância dos treinamentos e também a parte de gestão do treinamento como um todo, porque nem sempre só treinar é a solução, né? E tem empregador que acha que não fazer treinamentos, tem empregadores que acham que não adianta Boa tarde. cursos. Gabriel está entrando aqui conosco. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez, essa super live, mais uma vez unidos. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Ribeiro. Não sei se já entrou. Boa tarde. O Ribeiro estava com problema de conexão, mas ele está se ajeitando. Enquanto isso, me conta um pouquinho aí das suas expectativas para essa live de hoje, Gabriel. Nós estamos aqui mais uma vez para falar desse tema tão interessante sobre treinamento, como jogar dinheiro fora com treinamento. É uma live que a gente está desenvolvendo esse tema bem interessante, né, sobre treinamento. Então, minha expectativa é que a gente possa levar a você a melhor informação, os melhores conteúdos para tratar sobre esse assunto de treinamento e que você possa sair daqui pronto para realizar um bom treinamento, de coração aberto, de mente aberta, para realmente usar esse treinamento que a gente tanto fala para o bem da sua empresa. Então, espero que possa te ajudar aí na sua empresa, no seu empreendimento, no seu modelo de negócio, que possa realmente o conteúdo tocar o teu coração e fazer você desenvolver cada vez mais. Essa é a minha expectativa nessa tarde, nesse final de tarde, né? Aqui reunidos com os nossos telespectadores. Muito bem. Também estou com muitas expectativas, né, desse conteúdo, porque é um conteúdo bem interessante. Ribeiro acabou de conectar aqui conosco. Seja muito bem-vindo, Ribeiro. Estamos aqui falando sobre a importância, né, de fazer treinamentos com qualidade, de como não jogar dinheiro fora com treinamentos. E já temos aqui pessoas interagindo conosco. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. É um prazer, uma honra poder desfrutar desse assunto aqui com você. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, se quiser interagir conosco, fique à vontade. Ok. Boa Agora tarde, estou. Ribeiro. Boa Seja tarde, bem-vindo. Gabriel. Obrigado. A tela, a parte de cima continua preta aqui. Não estou vendo a Fernanda, mas estou ouvindo bem. Dá para continuar. Para a gente poder trocar essas ideias aí. O seguinte, porque Sim, nós temos até comentado rapidamente, muita gente acha que fazer treinamento é a mesma coisa que simplesmente dar curso, né? Ou seja, manda o funcionário para o curso e não faz uma conscientização, uma preparação do treinando, ele simplesmente ele vai lá para cumprir o horário, ou seja, porque o patrão mandou, então, mas ele vai às vezes sem saber até o que vai participar. Como aconteceu há muitos anos, de 2012 por aí, a Fernanda tinha organizado uma turma na área tributária lá em Nova Andradina. E teve uma menina que foi no curso, o patrão mandou ela no curso o seguinte: escritório de contabilidade, uma adolescente de primeiro emprego, uma semana num curso para discutir questões tributárias. A menina foi lá um dia, não voltou mais, e falou: não estou entendendo nada, eu nem sei o que os pessoal estão falando lá. Bom, mas é claro, a menina não tinha nenhuma preparação, não foi informada, e inclusive depois o empregador dela até criou alguma divergência, mas esse negócio de enviar funcionário para o curso sem estar preparado não é uma questão de apenas treinamento treinamento em company, treinamento fechado.
O treinamento pode ser aberto. Agora, eu preciso, com aquela conscientização, tudo que nós vamos falar aqui, para que o nosso colaborador chegue lá sabendo o que ele foi fazer, pelo menos, né? De que se trata, para ele se preparar para aproveitar o conteúdo. Porque não basta ter um conteúdo bom, mas se o participante está lá a ver navios, o resultado só vai ter que ser fraco. Verdade. Eu fico imaginando essa cena cair de paraquedas, né? Sim. Eu fico imaginando o funcionário num curso, num treinamento. Ué, o que eu estou fazendo aqui? Ah, eu não sei, o patrão me mandou aqui, não sei o que estou fazendo aqui, né? É literalmente peixe fora d'água, né? Se sentindo peixe fora d'água. Ou seja, afinal de contas, vocês vão tratar de quê? O cidadão chega no treinamento e pergunta. Aí, na época, a gente trabalhava com apostila física. O cidadão pegava a apostila, dava uma olhada e não entendia nada. Então, isso é uma dificuldade muito grande que a gente tem convivido aí nas 2 últimas décadas. E agora, por exemplo, a tendência é haver uma modificação, porque agora com treinamentos online, porque pelo menos no treinamento presencial você tem uma forma a oportunidade de reorganizar a cabeça do pessoal. No treinamento online é diferente, ou seja, essa falta de contato presencial dificulta você enquadrar o participante no conteúdo, por aí afora. É verdade. É importante, né, preparar, né? Preparar a cabeça do profissional. O que ele vai fazer no treinamento? Qual é o objetivo, né, de ele fazer o treinamento? Por que eu vou fazer treinamento? Eu vou lá só para sentar e ficar ouvindo? Não, né? A gente já vem discutindo isso há um certo tempo, né? Você vem para atualizar, você vem para reciclar, você vem para aprender coisas novas, você vem para entender as tendências do mercado dentro do seu modelo de negócio, né? Você não está lá só sentado, só tem que escutar e pronto, né? Dizer amém para tudo e acabou, né? Não. Você tem um objetivo ali, né? É importante, isso que o Ribeiro falou é importante, né? O profissional, o colaborador, quem está participando do treinamento, entender o que eu estou fazendo. Olha, eu sou peça importante na empresa, né? Eu sou uma ferramenta necessária. Então, como ferramenta necessária, estou aqui para aprender, estou aqui para atualizar, estou aqui para reciclar, né? A gente pode, sei lá, utilizar vários verbos, né? Para dizer o porquê do treinamento, né? Agora, e eu vejo também assim, enquanto empregadora, quando a gente lida com a mão de obra, tem pessoas que têm curiosidade, têm vontade, né, de aprender mais, de poder crescimento pessoal e profissional. Enquanto que tem pessoas que ficam na zona de conforto, tá bom do jeito que tá e eu não quero mais do que. Então, enquanto gestor, gestoras, é importante que você, empresário, tenha essa percepção. Porque não adianta nada ficar investindo, né, recursos em pessoas que não têm o perfil e não querem ampliar aí o seu aprendizado. Eu já tenho assim uma longa vivência em organização de treinamentos, em parceria com o Ribeiro. Já fizemos vários aqui no estado de Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso. Então, é muito perceptível aquelas pessoas que vão e que foram por obrigação. E nem sabem, muitas vezes, quanto é o investimento daquela oportunidade, né? Que eu acho que quando a gente abre, tem transparência, até para dizer, olha, o valor tem uma importância agregada, o porquê que está caminhando um representante de determinada empresa para poder aprimorar os conhecimentos e também ser multiplicador daquele assunto. E muitas vezes a culpa é do próprio gestor, porque às vezes coloca alguém por colocar para cumprir a vaga lá, que precisa preencher muitas vezes, e não vai ter o aproveitamento devido. Então aí está uma, né, das dicas de como se desperdiçar recurso, como jogar dinheiro fora com treinamentos. Um dos problemas é esse, a gente conseguir
desse período todo que a gente vem trabalhando na área, o que a gente tem grande dificuldade é conseguir fazer com que o próprio empregador participe do treinamento, porque predominantemente, o que a Fernanda acabou de falar, ou seja, ele, o empregador, o gestor, não está disposto a enfrentar o treinamento. Aí, o que a gente discute? Quando o funcionário dele voltar, depois do treinamento, no decorrer da semana que está fazendo treinamento, ou seja, como é que ele vai cobrar do colaborador dele a aplicação daquilo que foi discutido? Como é que ele vai entender o que foi discutido se lá ele não participou, não fez as perguntas dele? E com frequência, e parece uma piada, mas é uma verdade, é o seguinte: o cidadão manda um funcionário para o treinamento, como o Fernando falou, ele vai lá para cumprir a obrigação por desencargo de consciência. Mas quando, no final do treinamento, ele diz, com a maior sinceridade, não vai querer aplicar aqui isso que o pessoal falar lá no treinamento, que na minha empresa isso não funciona. Ou seja, aí é aquele caso que a gente vem discutindo, que está jogando dinheiro fora com o treinamento, porque se eu vou apenas desencargo de consciência, mandar meu colaborador para o treinamento e dizer para ele depois, não adianta você querer praticar aquilo, querer trazer essas informações de conhecimento, porque aqui na minha empresa isso não vai funcionar. Ou seja, isso para começar, é um balde de água fria do próprio participante que foi no treinamento. Na próxima vez, ele já vai nem querer participar mais. Agora. Oi. Na próxima vez, ele não vai ter nem motivação para ir. Por isso que é importante a instrução e a disciplina sobre o treinamento. A pressão de alguém por encaminhar é desperdício de recursos. Então, a gente tem que ter essa clareza para colocar essa transparência, o motivo, as expectativas, alinhar com aquele empregado, funcionário, seja, para poder realmente fazer um investimento que vai ser produtivo para a empresa, que vai trazer algum impacto positivo para o empreendimento. Sim, mas é um outro problema com que a gente se depara, porque o pessoal não faz essa avaliação. Ou seja, de repente, a empresa dele nem está preparada, nem é o funcionário, a própria empresa não está preparada para investir em treinamento. Ou seja, enquanto a cabeça do empreendedor, do gestor, não estiver voltada para esse treinamento, ou seja, ele simplesmente continua vendo isso como uma despesa, como um gasto, e lá na frente ele reclama de que gastou dinheiro com treinamento e não deu resultado, porque, para começar, ele está enxugando gelo. Ele está enviando o funcionário, vamos dizer assim, na grosso modo, para o treinamento errado. Ou seja, vamos encaixar nosso pessoal no treinamento para aquilo que faz parte da função dele, da atividade dele nesse momento, aquilo que está focado no talento do nosso colaborador, porque se você enviar um colaborador sem talento para um treinamento mais, digamos assim, mais puxado, é onde vai acontecer aquilo. Ele vai lá, não vai entender nada. O cidadão que trabalha na área B, ele manda participar de um treinamento focado na área C. O camarada chega lá e diz, olha, mas isso aqui não tem nada a ver com o meu trabalho, não tem nada a ver com a minha função. Embora, se ele, colaborador, tiver o mínimo de interesse, ele vai aproveitar, captar informação nova. Mas não é exatamente isso que aparece. O que a gente observa eu só quero participar de treinamento naquilo que eu faço. Eu não estou interessado em conhecer a área do outro. E daí, quando ele não é promovido, que não ganhou oportunidade de crescimento, ele reclama da sorte, reclama da vida e ainda reclama do patrão. Eu vejo que é questão de mentalidade, né? É preciso ter uma mentalidade para treinamento, é preciso ter uma mentalidade para o crescimento, é preciso ter uma mentalidade até mesmo para buscar ser talentoso, né? Eu acredito que tudo parte da mentalidade, né? A mentalidade do colaborador, né? Do empresário que quer realmente
fazer a empresa crescer, prosperar, eu acredito que tudo começa pela mentalidade, né? Qual tipo de mentalidade que eu tenho? É para crescer, evoluir ou para ficar estagnado, né? No meu empreendimento, Mas você sabe, no meu modelo de negócio, etc, né? mas você sabe que tem muita gente por aí que nem tem uma mentalidade, ou seja, ele está indo ao sabor do vento, ou seja, ele não pensa em progredir, ele não pensa em melhorar, e ele tem medo, porque quando você falou em mentalidade, é o seguinte, ele precisa incutir, eu preciso ter coragem de sair da minha zona de conforto. A Exatamente. zona, a zona de conforto, por si só, como o próprio nome diz, é confortável, mas dali nem tem crescimento, não tem evolução, não tem prosperidade. Mas aí que está o problema. Uma boa parte da população com quem a gente lida no mercado de trabalho não estão preocupados com isso. Não tem interesse em crescimento, não tem interesse em evoluir. E esse é um perigo que hoje existe um apagão de mão de obra. Só completando aqui. Ontem eu estava falando com um amigo, ele é dono de uma fábrica de vestuário em Pimenta Bueno, na Rondônia. E o forte dele é fabricar bermudas e camiseta. É fly sport. E ele está com o seguinte, ele precisa, para colocar em produção, para atender os pedidos, de 40 costureiras industriais. No momento ele tem 16 e faz 2 meses que ele não consegue contratar mais nenhuma. Simplesmente porque o pessoal não quer. E pronto. Ele já começou a ter dificuldade quando ele deu uma automatizada. Tirou as máquinas de costura mais antigas, colocou umas máquinas mais computadorizadas, fácil de trabalhar. Aí o pessoal não queria, simplesmente, muita gente se demitiu. Eu não tenho tempo, eu não tenho cabeça para mexer com isso aí, eu não quero mexer com essa máquina aí. E ia embora. Preferia lá a maquininha de munhecar ou aquela de pedalar e se recusava a trabalhar com uma máquina eletrônica. Às vezes era apenas elétrica, nem era eletrônica, mas o pessoal se recusava. Aí agora, na medida que ele conseguiu montar uma equipe e precisa aumentar essa equipe, tem mercado, tem pedido, mas simplesmente não tem operadores para produzir. Um dos nossos modelos de negócios acontece isso, a gente vive essa realidade. Temos demanda, temos capacidade de crescimento, mas a gente está refém aí de uma mão de obra que não deseja, né, se desenvolver no mercado de trabalho. E é por isso que tem surgido muitas oportunidades no segmento das mentorias, né? Antigamente se fazia treinamento, se reuniam pessoas, né, grupos, para treinamento. Hoje, nós temos esse desafio. Tem uma participante aqui que está falando a mesma coisa. Sentimos muito essa dificuldade, falta mão de obra em todos os segmentos, porque as pessoas não querem se qualificar. E é bem isso que nós estamos falando. Essa questão do investir em desenvolvimento pessoal, porque quando o trabalhador ele tem oportunidade na empresa, mesmo que ele se capacite em qualquer área que seja, o conhecimento vai com ele para onde ele for, né? Ele não vai embora e deixa na empresa aquilo que ele aprendeu. Então, eu não entra na minha cabeça as pessoas não terem essa vontade de realmente aprender, porque o aprendizado é para a vida. E nós vemos aí pessoas que têm oportunidade e simplesmente não querem aprender. Não importa qual é o segmento, qual é o tipo de negócio, mas não tem vontade de se qualificar. Obrigada pela interação conosco, viu? É uma mentalidade muito séria de escassez. A pessoa não tem vontade nenhuma de crescer. É uma mentalidade assim, tá bom um pouco que eu tenho, tá bom viver, como o Ribeiro falou, tá bom, né, ficar nessa zona de conforto. As pessoas não querem. E isso daí é uma angústia para o empresário. Imagina, não achar profissional, porque os profissionais não querem crescer. É uma mentalidade terrível de escassez, de se contentar com pouco. Eu acho que a maior angústia do empresário é isso, é não ter
uma mão de obra qualificada para poder crescer a sua empresa. E aí você veja o seguinte, do lado de cá, essa mesma angústia do empregador, tá? Para nós que trabalhamos com treinamento, com a consultoria, e a gente faz um esforço tremendo para você preparar material, para você correr atrás de treinamento, por exemplo. Eu estou aqui em Cuiabá, há uma temporada, mas chega um determinado momento que eu não consigo encontrar treinamento local para satisfazer a minha necessidade para fornecer informações, eu tenho que correr. No Brasil, existem 3 cidades para você buscar treinamento. São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Alguma coisa em Belo Horizonte. Curitiba é fraco, não? Então é o seguinte, a gente corre atrás, faz investimento, prepara material, queima neurônios na elaboração de material para você levar com a maior alegria para a sala de treinamento, e aí quando você chegava lá, você percebia o seguinte, pessoal desmotivado. O que o pessoal às vezes pergunta, quando a gente fazia treinamento presencial à noite, das 19 às 23 horas. Ah, mas ninguém aguenta ficar até as 23 horas. Põe o pessoal na sala, a obrigação de segurar ele até as 23 horas é do facilitador. Porque é o seguinte, você consegue trazer o pessoal, segurá-lo, mas ele entende ali naquele momento, mas não tem aquele esforço, aquele interesse de guardar informação. Se uma semana depois do treinamento você pedir para ele aquela apostila do curso da semana passada, ele não sabe nem onde está. Isso significa que ele não está lendo ela, né? Ele chega, jogou lá no canto, pronto, engavetou, isso já não deixou lá pelo trabalho. Então, ou seja, é angustiante para o empregador e é angustiante para quem tem a informação para fornecer para esse público carente, mas a impressão que tem aí é de que esse público não está interessado em ouvir o que nós queremos dizer, ou seja, não está interessado na informação que vem paga pelo empregador. E a Fernanda acabou de falar o seguinte, tem que lembrar, o colaborador, quando eu sair daqui, tudo que eu aprendi eu vou levar comigo, não tem como o patrão exigir dele, olha, aquele treinamento que você fez, deixa aqui no arquivo, né? No cofre. Então, ou seja, tudo que ele aprende, ele vai levar com ele para o resto da vida, se pelo menos for de interesse dele. E todo colaborador, aí entra o gestor. É preciso fazer que o colaborador entenda o seguinte, toda empresa é um aprendizado, é um local de aprendizado. Empresa é uma escola. Veja o seguinte, meu primeiro emprego formal, eu saí do colégio militar depois de 3 anos em regime de internato. A gente sai com uma escolaridade boa. Aí você sai sem nenhum conhecimento externo, de trabalho de mercado, né? E aí o meu primeiro emprego, numa grande empresa, mas me decepcionei e pedi demissão 6 meses depois, porque simplesmente não havia capacitação. Entrei, o pessoal me deram material, está aqui, precisa fazer isso assim, assado, e como é que fiz? Aí encontrei outras empresas. Hoje, por exemplo, o que eu pratico, você, Gabriel, o que você pratica, o que a Fernanda pratica, nós aprendemos isso nos nossos locais de trabalho. Não foi na escola, não foi na faculdade que nós aprendemos isso. Ou seja, tudo que nós temos de bom, de positivo, de produtivo para transmitir para esse pessoal, foi conhecimento adquirido em loco, ou seja, praticando, né? Absorvendo informação, correndo atrás de informação. Mas a questão é, eu não vejo muita gente com esse interesse por aí, ou seja, de correr atrás de informação, absorver aquilo que está à nossa disposição. Você vê pela escola, olha como que é na escola, olha como que o jovem é na escola, não quer nada com nada. Eu não sei também, porque não quer dizer que precisa passar. Eu estou falando na educação básica, né? A faculdade, o jovem escolhe se quer ir para a faculdade, uma academia. Hoje você já quer entrar num empreendimento, no modelo de negócio, etc. Mas se você colocar como parâmetro a educação básica, ensino fundamental, ensino médio, já não tem interesse. Não. E eu, como professor, eu fico olhando, meu Deus do céu, o que vai ser desse jovem?
Se não quer nada com nada na escola, dentro de uma sala de aula, você imagina a hora que chegar no mercado de trabalho, como que vai ser? E tá ficando pior o negócio. Não estou aqui querendo ser mãe de santo, nada, mas tá assim, tá feio o negócio. Tá ficando Se a gente olhar, uma coisa complicada. O cenário, né? se olhar em um cenário de 10 anos atrás, por exemplo, tinha sim os desafios, tinham as dificuldades, mas essa questão de mão de obra não era tão complicada como tem sido ultimamente. Mas aí, baseada aí no que você está falando, Gabriel, veio uma reflexão para mim. A gente fala muito da pessoa, do ser humano ali individual, mas existe um contexto familiar. A gente para pensar, as famílias ultimamente, elas estão desestruturadas. Então, muitas vezes, aquele jovem que vai para a escola, que está ali na fase iniciais da vida, está muitas vezes perdido, sem direcionamento familiar, sem uma base familiar. E antigamente não, tinham os pais empreendedores mais presentes, né? A mãe que podia, mesmo que ela era do lar, ela sabia administrar de uma forma bem sábia as condutas domésticas, existiam mais disciplina, obrigação. Então, assim, as pessoas quando iam para a escola, elas tinham os deveres em casa. E hoje a gente vê aí jovens que não têm nenhuma obrigação com nada. É o pai ou a mãe que tem que se desdobrar e se arrebentar para fazer o que tem que ser feito. Então, nós vivemos aí se a gente for olhar mais a fundo, é uma questão familiar que a gente também tem que. O jovem que vai para a escola, ou o jovem que entra no mercado de trabalho, ele está sem base hoje. E não tem, assim, ele não tem, às vezes não é nem a vontade, é a falta de conhecimento, de informação e de entender que existe oportunidades e dele ter. Mas às vezes a saúde emocional dele já está tão comprometida que não percebe também essas questões. Não é isso, Ribeiro? Pois é. Então, veja o seguinte. Você imagine o seguinte, eu tenho feito algumas palestras para jovens em igrejas. Igreja evangélica, igreja católica, eu sempre fiz, mas ultimamente tem aparecido mais oportunidades, final de semana, e aí o que a gente percebe? Esse pessoal variando aí de adolescente para jovem. E quando você fala, eu tenho falado muito aquela palestra sobre automotivação. Fiz uma adaptação para jovem. Quando você fala em automotivação e você chega naquela etapa de metas, então você pergunta para o jovem, ok, o que você espera da vida, o que você quer da vida, o que você pretende fazer, qual é a ideia mínima, a ideia básica que você tem para você tocar a vida daqui para frente. Já escolheu a profissão, você já tem uma ideia? Procure ajuda especializada para você descobrir qual é o seu verdadeiro talento. Mas dá a impressão de que a gente está falando grego. Isso não passa para a cabeça do pessoal. Ainda não faz parte da mentalidade deles. Porque, como você disse o seguinte, em casa, na maioria das vezes, eles não têm essa base, esse suporte. E aí, lá fora, eles estão muito mais preocupados em se divertir com o mundo tecnológico e esquece do mundo real, para o qual ele está aí. Eu tenho dito para o pessoal o seguinte, você tem que tomar cuidado, você não pode ficar excessivamente empolgado com os fatores tecnológicos, você precisa botar os pés no chão, porque, afinal de contas, você vive nesse mundo aqui e não naquele mundo que a tecnologia mostra para você que pode ser lá no futuro, e nem para todo mundo está ao alcance. Então, esse é o nosso problema, a falta de embasamento familiar. Eu tenho conversado muito, eu gosto de conversar com amigos, com estranhos, e hoje todos nós percebemos o seguinte, há uma certa dificuldade de dialogar, porque as pessoas, mesmo aquelas pessoas que têm hábito, têm paciência para ficar 1 hora
batucando num teclado, não consegue sustentar um diálogo presencial de 10 minutos. Até porque as pessoas não sabem sobre o que conversar. Eu tenho observado que nessa série de treinamento que eu estou fazendo, e como eu faço 1 ou 2 intervalos a cada dia, e mudamos o horário, e enquanto isso eu fico acompanhando o trânsito de pessoal com quem a gente vai conversar. O pessoal que não estão no treinamento, a gente vai conversar com o pessoal, mas você não consegue deslanchar, a pessoa não sabe o que você está falando, por mais que você procure dialogar as coisas mais básicas do mundo. Por quê? Não tem aquela formação, não trouxe a coisa da base. As famílias não se dialogam mais, as famílias não se comunicam mais. Isso aí está ficando meio difícil, por isso que aquele cidadão lá, o Dr. Desmourguet, neurocientista francês, escreveu aquele livro que é O Mundo dos Cretinos Digitais. Eu achei que ele pegou meio pesado, mas a coisa mais ou menos parece que está indo por esse caminho. E aí a gente se depara com um mercado de trabalho que tem demanda, tem oportunidades e a gente não tem pessoas qualificadas para ocupar as vagas que existem no mercado, né? Nós temos aí uma profissional da área da psicologia, se quiser interagir conosco, fique à vontade. A gente já tem uma parceria também, nós sabemos que esse assunto não se esgota porque existe essa deficiência mesmo, né, Tainá? Iuna, que é lá de qual estado mesmo, Iuna, que você está participando conosco? Se quiser interagir também, fique à vontade. A gente está aqui amadurecendo uma ideia que de repente pode encontrar aí alguma estratégia, né, para esse tipo de apagão. Acabou de entrar aqui conosco Empregos Campo Grande, uma parceira também que lida aí com mão de obra. Iuna é lá do Acre. Lá no Acre é igual o que a gente está falando, Iuna, ou é diferente dos nossos estados aqui? Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Conta para nós. Você sabe que esse pessoal que estão mais para o oeste, mais do Brasil, sofre da mesma forma. Hoje, eu acredito que o pessoal lá no Acre, eu só vou a Rio Branco uma vez por ano. Eu vou a Roraima uma vez por ano, vou ao Amapá. E eu tenho percebido o seguinte, que a Iuna está respondendo que é igual, ou seja, na mesma situação nossa por aqui. Então eu vejo, quando eu vou a Rio Branco, eu vejo essa dificuldade, eu faço parceria lá com o pessoal da Associação de Supermercados e Associação Comercial. Quando eu vou a Boa Vista, quando eu vou a Macapá, quando eu desço para o interior do estado do Pará, vou a Marabá, quando eu vou para Araguaína, no estado do Tocantins, nós percebemos que o que muda um pouco, que é a vocação econômica de cada região. Mas cada um tenta a sua vocação econômica e tem o mesmo grau de dificuldade que nós encontramos em todos os lugares, porque a cabeça do povo está mais ou menos parecida, está pasteurizado. É por isso que alguns países estão investindo de uma forma modificada. Não é modificada, é desmodificar a forma de educação. O Gabriel falava agora há pouco lá da falta de interesse nas escolas. O que a Suécia, a Noruega, a Dinamarca e a Finlândia? Daí o pessoal diz, mas Finlândia não serve de parâmetro, porque é um pequeno país lá do gelo. Mas acontece o seguinte, o sistema educacional mais avançado do mundo está na Finlândia. Os outros países nórdicos também. Eles estão tirando o computador da sala de aula, estão impedindo a presença de celular na sala de aula, e o pessoal estão voltando a trabalhar com caderno, lápis, caneta, e a garotada tem que começar a fazer cálculo na mão. Hoje, você vai no ensino médio, por exemplo, o Gabriel convive bem com isso, você chega o pessoal do ensino médio, o cidadão não sabe fazer uma regra de 3 na mão, porque está tudo pasteurizado.
Agora, você imagine pedir para fazer uma raiz quadrada na mão. Imagina. Ixi. Ah, ele... Na verdade, o aluno, eu me lembro que quando eu era pequeno, o meu pai nunca me dava resposta na lata. Ele sempre falava assim, procura, vai estudar, vai ler, lê de novo o enunciado. E hoje em dia os alunos dentro da sala de aula quer tudo pronto, quer tudo de mão beijada, não quer ter o trabalho de pensar, de raciocinar. Ó, você dá um texto hoje para o aluno fazer uma interpretação de texto, não consegue tirar as ideias do próprio texto e responder. Verdade. A Yuna está dizendo que às vezes até a tabuada tem dificuldade, né? Tem que usar o celular para conseguir fazer a tabuada. E eu lembro quando eu estava na fase escolar, no aprendizado e na alfabetização, era do estudo mesmo, para poder saber na ponta da língua como que era, né? O significado de cada... Sim, era difícil, quer dizer, na nossa época, o pai e a mãe não deixavam nem sair do quarto. Se não soubesse a lição, se não soubesse a tabuada de cor salteado. Hoje em dia, ó, o pai e a mãe, não, por causa da correria, né, não tem tempo de sentar com o filho para fazer tarefa, essas coisas, e o adolescente, o jovem, acaba não tendo aquela automotivação para estudar, para correr atrás, né, para ler. É um problema sério, né? Na verdade, os pais usam essa desculpa e a gente acaba aceitando, mas na verdade não é bem isso. O que falta é interesse. Esses dias me perguntaram o seguinte: um casal, casados há 5 anos, amigos de juventude. Aí me perguntaram o seguinte: escuta, você acha que nós devemos ter um filho? Eu disse, olha, é tipo de uma sugestão que eu não posso dar. É muito pessoal. Mas se você pensa em ter um filho, a primeira coisa você tem que responder o seguinte: você está disposto a dedicar tempo para esse filho? Se for para ter filho, como esse pessoal que faz. Eu falei um negócio esses dias, conversando com um pessoal de uma igreja, por sinal, e batendo um papo com um grupo de jovens de uma igreja, e eu comentei o seguinte: hoje existe mais crianças abandonadas dentro de casa do que nas ruas. E na semana, agora no início dessa semana, eu vi um vídeo do Dr. Léo Freiman, que ele falou a mesma coisa assim: hoje as crianças abandonadas estão em casa, os pais abandonam ele na frente de uma tela e pronto. Mas é o que está acontecendo. Então, o que ocorre é o seguinte: felizmente, tem muito menos crianças abandonadas na rua. Aqui em Cuiabá, por exemplo, um trabalho do governo tirou crianças da rua. Mas o que acontece hoje? O grande problema são as crianças abandonadas dentro de casa, o pai e a mãe alegam que não tem tempo, não tem vontade, não tem disposição para cuidar dos filhos. Eu digo isso porque eu tenho uma filha só, e durante até os 4 anos de idade, ela passava muito mais tempo comigo do que com a mãe, ou fosse o trabalho da mãe, que era bancária, e foi transferida. Mas eu sei o trabalho que dá. Mas tudo bem, felizmente eu tinha como administrar o meu horário. Não é que sobrava tempo para ela, não. Eu dedicava um tempo para ela. Eu dividia meu trabalho, eu trabalhava, levava ela para a escola e eu ainda ia para a universidade na época. Mas, ou seja, rebolava. Mas o teu problema hoje é: os pais não estão interessados, não têm coragem, não têm disposição de liberar tempo para viver com os filhos. E não sabem eles o quanto é produtivo para os próprios pais. Ou seja, é muito gratificante, mas os pais estão perdendo a oportunidade de um momento extremamente gratificante, que é conviver com os filhos. A Yuna, que está aí, que é psicóloga, pode dizer isso para nós. Ou seja, o tamanho, a dimensão da gratificação que é você estar convivendo. Não é ficar só perto e mandando, é conviver
com os filhos, de qualquer idade. Aí o que ocorre? Hoje, o professor Marino já fala isso há 30 anos, os filhos estão por perto, aí o pai e a mãe dizem, sai daqui, sai de perto, não enche. Aí quando os filhos batem as asas, vão embora, casas, quando os pais estão velhos, aí dizem, meus filhos não vêm me ver. Mas quando eles estavam dentro da sua casa, você enxotava eles. Esse é o grande problema que nós estamos vivendo hoje. É um E aí a problema gente sério vê isso, né? o cenário que nós vivemos hoje, a falta de lideranças mesmo, dentro da própria casa, né? Sim. Porque daí as crianças crescem sem uma referência de quem... A liderança no sentido de quem tem autoridade ali para poder tratar aquele assunto. E fica tudo muito solto e acaba que ninguém sabe mais, as coisas se confundem. Hoje a gente vê filhos que mandam nos pais, crianças que os pais obedecem. Então a inversão dos valores estão se perdendo. E Una comentou aqui agora. Não é um pensamento aleatório da Fernanda, é um raciocínio que a gente está conduzindo. E por isso que a tendência, né? Muitas famílias, muitos casais optam até por ter um filho só, como o Ribeiro fez, ou nem ter filhos, para poder dar a devida atenção ou não dispensar o tempo. Agora, o que é mais triste é ver aí famílias com vários filhos, crianças, órfãos com os pais dentro da própria casa, do próprio lar, né? Que é triste essa realidade. E a gente sabe que investir em treinamento começa lá em casa, começa lá na família, na base familiar. Treinando os nossos, né? Vai preparando as pessoas para assumir papéis de liderança na sociedade, né? Quando assume um posto de trabalho, na própria escola, né? A gente percebe que as crianças têm dificuldade de exercer liderança. Ou tem que ser do jeito que elas querem, ou então não é de jeito nenhum, porque se o meu egoísmo é tão grande que eu não sei entender, mesmo que eu não concorde com a opinião do outro, não sou obrigada a isso, cada um tem sua opinião, né? O ponto de vista. Mas o importante é ter essa mentalidade de saber realmente a busca dessa qualificação e do alinhamento, né, das posições. A maioria das pessoas, depois que a gente começa a ter mais clareza e entendimento, nós percebemos que os papéis estão invertidos. Então, o papel que o pai ou a mãe tem que exercer, quem está exercendo é o filho que tem lá 3, 4, 5, 6 anos de idade. Quando vai para a empresa, hoje numa entrevista de trabalho, quem faz a entrevista para o empregador é quem está querendo a vaga, não é mais o inverso, não é o empregador que entrevista o trabalhador. Então, a inversão de papéis é muito grande. E nós precisamos desmistificar isso, porque a sociedade está penando com isso. Tanto quem está na busca de um trabalho. Ontem eu tive um episódio de uma pessoa que estava com vaga aberta para selecionar uma profissional e ela perdeu. Por quê? Porque queria escolher o trabalho que ela iria fazer. Ela está precisando do trabalho, nós tínhamos a vaga, mas pela pergunta infeliz que ela fez da escolha de uma vaga, não estou dizendo que a gente tem que obrigar as pessoas a fazerem qualquer tipo de serviço. Mas uma vez na condição de que eu estou sem trabalho e que eu estou em busca de uma oportunidade, eu não tenho que escolher muito. Eu tenho que fazer aquilo que eu estou me dispondo, né, para a vaga. E aí a gente acaba tendo esse desafio. E a Karina deixou uma mensagem aqui, que ela tem uma agência de viagens e o filho é um dos atendentes. Hoje ele tem 15 anos, mas ele iniciou com 14. E é um exemplo, porque hoje os direitos humanos, né, impedem que as crianças aprendam em casa, dentro do lar com a mãe, oportunidades de uma profissão. O conselho tutelar fica em cima do pai ou da mãe que está lá. Vejo crianças que vão vender bombom, bala, alguma coisa. É uma maneira de ter uma renda, né? É uma maneira de já começar empreendendo sob o comando do pai e da mãe, sobre a liderança deles. Então, parabéns, né, para o pai e para a mãe que tem essa mentalidade e que pai e a mãe não é eterno, né? Uma hora a gente vai ter um encerramento na nossa vida. Então, o filho que não foi preparado para a vida, é ele que vai sofrer. E o pai e a mãe é conivente com isso, não sendo responsável por treinar esse filho para a vida, né? O treinamento de ser um bom cidadão, de ser uma boa pessoa, começa lá no lar. É o pai e a mãe que é responsável em treinar
boas pessoas para qualificar elas aí para o mercado de trabalho. Pois é, e aí, hoje, quando nós precisamos de mão de obra, está esse problema aí. Porque quando a gente fala o seguinte, falamos em treinamento, precisamos treinar pessoal, capacitar pessoal. Mas, o que nós falamos no início, o pessoal que está aí disponível não está interessado em capacitação porque ele não recebeu esse suporte dentro de casa. Ele leva isso para o trabalho e é a grande dificuldade. Ou seja, o cidadão leva essa indisposição para o trabalho, ele acha que emprego é para cumprir horas, esperar o final do mês para pegar o olerite e o contra-cheque. O olerite e o cheque. E normalmente, Ribeiro e Fernando, né, e nós aqui, os nossos telespectadores, quem não tem um bom relacionamento, escuta o que eu vou dizer, quem não tem um bom relacionamento em casa com a mãe, vai dar problema na escola e vai dar problema na empresa. Isso daí, ó, é batata. É o que eu tenho dito nas palestras que eu tenho feito com jovens, que ele precisa estar preparado para chegar no mercado de trabalho. Antes de se preparar tecnicamente, profissionalmente, ele precisa se preparar em termos de ser humano, de relacionamentos humanos, porque o relacionamento que ele vai ter lá no trabalho não é esse mesmo relacionamento que ele tem hoje nas rodinhas de amigos, nas redes sociais. O ambiente de trabalho é uma outra coisa completamente diferente. Então, o que acontece? Ele não está sendo preparado psicologicamente, humanamente, mentalmente. O Gabriel falou agora há pouco. Ele não tem a mentalidade de trabalho. Ele está levando a vida ao vento e quando a realidade bater na porta, eu não sei o que vai dar. Mas boa coisa não é. Aí, ou seja, se nós já temos dificuldade de levar um empreendedor, um gestor para treinamento, vamos dizer assim, que autoridade ele tem para vender essa ideia para o colaborador dele, o treinamento é bom, é prosperidade, é frutífero para ambas as partes. É uma coisa séria, né? Se não tem treinamento, vai dar problema, né? Se não sabe obedecer regra dentro de casa, dificilmente vai obedecer regra na escola, dificilmente vai obedecer regra na empresa, dificilmente vai fazer um treinamento, dificilmente vai querer se capacitar, né? É porque... Fala, E na Bíblia, nós encontramos diversos exemplos de treinamentos que podem servir de inspiração e até orientação. Um deles, o que eu mais gosto, inclusive, é Jesus e os seus discípulos. Jesus, ele treinava os seus líderes, ensinando princípios, valores, habilidades, que seriam essenciais para espalhar a sua mensagem após a sua partida. Então, assim, biblicamente, nas escrituras, nós temos um belo exemplo de treinamento. E se for olhar, tem muitos outros, né? O discipulado de Paulo, o treinamento de Moisés a Josué, o treinamento dos profetas e por aí vai. Então, ao longo da história, não é novidade falarmos em treinamento. Se olharmos a Bíblia, nós temos dicas e exemplos ali, lições valiosas para melhorar aí a nossa conduta como é o foco nos treinamentos. Veja o seguinte, já que a Fernanda falou desse aspecto, por falta de informação, por falta de orientação e de explanação, a maioria das pessoas não sabem que Jesus passava muito mais tempo capacitando o grupo de apóstolos do que falando para as multidões. Porque, basicamente, Jesus falava para o público no final de semana, no sábado, principalmente. Mas acontece o seguinte, ele passava de segunda, terça, quarta e depois na sexta, porque na quinta-feira era dia de descanso, e toda semana, quinta-feira, era dia de descanso no trabalho. Mas Jesus passava
e não diz a carga horária, mas provavelmente metade do dia, capacitando os apóstolos para fazer o trabalho que ele fazia com as multidões. Porque o que ele pregava para as multidões era uma coisa, o assunto dele com os apóstolos era outra, era prepará-los para fazer aquilo que ele fazia. Então, você imagine o seguinte, esse treinamento, nós estamos falando de 2000 anos atrás, se bem que o facilitador não dá para se comparar, mas o treinamento foi a grande tacada para preparar aquele pessoal para fazer o trabalho que eles fizeram. Então, mas como a Fernanda disse, discutia-se disciplina, discutia-se humanidade, discutia-se humildade, discutia-se parcerias, reciprocidade, tudo isso que falta, que a gente não encontra hoje, né? Como é que você vai arrancar isso do pessoal que cresceu snob, vaidosos? Na nossa palestra, eu coloco aquela questão da vaidade que está lá no livro de Paulo aos Romanos, e mostrar para o pessoal o seguinte, a vaidade é uma praga que as pessoas não têm a menor ideia da dimensão que isso leva a uma pessoa ou até uma família inteira e até uma sociedade inteira para o buraco. O livro de Eclesiastes fala vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E a vaidade realmente, como o Ribeiro falou, é um pecado mortal. É o pior pecado que pode existir no ser humano, um dos pecados graves é a vaidade. Já que você falou o livro do Eclesiastes, a hora que você tiver tempo, conta. No livro do Eclesiastes, a palavra vaidade aparece 47 vezes. Eu já tive a pachorra de contar. Estou contando e anotando. Porque pego ali a própria informação para levar para a nossa palestra que eu faço com esse pessoal, para balançar trabalho, escola, a parte espiritual, a parte humana, mas você observa o seguinte, eu não consigo perceber afinidade. Eu estou falando de jovens, de grupo de trabalho, de grupos de igrejas. Eu não vejo a afinidade deles com a vida espiritual. Estão lá porque fazem parte da comunidade, a família leva, a família talvez incentiva, até empurra ele para lá, mas eu começo a fazer perguntas bíblicas. A maior dificuldade que tem é para eles responderem, mas escuta, isso está na Bíblia, você não lê Bíblia? Ou seja, você pergunta uma coisa aqui, não sabe por que não lê, aquilo que está nas celebrações, seja nos cultos evangélicos ou na missa, está lá o tempo todo. Eu pergunto, pessoal, mas espere, de onde que veio isso? Quem disse isso? Onde é que está escrito isso? Qual é a interpretação que você dá nisso aqui? Simplesmente não consegue. Então, aí fica aquela dúvida. Não respeita a família. Não querem estudar. Não querem trabalhar. Não cuidam da vida espiritual. Como é que tipo de gente é isso? Como que vai crescer, né? Como que vai prosperar? Como que vai evoluir? Como que vai ser treinado para a vida? Se não quer saber de Jesus, que é o maior treinador de todos os tempos, não quer saber da família, que é a base da sociedade, não quer saber de ter uma mentalidade próspera, quer o quê, né? Não quer nada. Não, mas não quer nada, exato, esse é o problema. Não quer nada com nada, né? E alguém vai pagar por isso. Infelizmente. E aí entra as mazelas, né? Aquilo que a sociedade não consegue resolver, vai indo lá e já entra no campo da violência. Aí se pensa em presídios, né? Construir mais e mais presídios para colocar esse tipo de pessoas que não se encaixam nas regras da sociedade, né? Você veja uma coisa, tem um cidadão, que era um sociólogo, e eu não gostava dele, Darcy Ribeiro. Ele era um camarada, era um gênio, embora não gostava dele. Ele era do meu partido, né? Mas, quando ele foi secretário de Educação do Rio de Janeiro, quando o Brizola era governador do Rio, Darcy Ribeiro disse o seguinte,
Se os estados, os municípios, o governo federal não investirem em escolas, lá na frente vai faltar dinheiro para fazer presídios. Estamos vivendo isso hoje. Ou seja, e quando faz presídios, cada faz buraco na parede e ninguém vê. Então, mas o Darcy Ribeiro dizia isso 30 anos atrás. Se não investirmos em educação hoje, vai faltar dinheiro para presídio lá na frente. Porque essa educação que nós tivemos, veja o seguinte, eu aprendi a ler antes de receber, de ganhar a primeira cartilha. Cartilha da Caminho Suave, da Blanca Alves de Lima. Mas eu tinha interesse, eu sempre fui meio viciado em leitura. Então, não tenho essa dificuldade. Mas não precisa ser viciado em leitura, mas tem que ter um mínimo de interesse. Pergunta hoje, pega um jovem de 17 anos, pergunta para ele, quantos livros você já leu na sua vida? Não sabe. Aí você, fazendo palestra, a gente menciona, tem vídeos circulando por aí, muito bom. Tem vídeo do Cortella, tem vídeo do professor Marinhos, tem vídeo da Ana Beatriz, da Helena Fragoso, se me fala a memória, Fernanda, eu acho que vocês conhecem bem ela. Mas nunca viram esses vídeos. Mas tem um livro isso, assim, assado, mas nunca leram. Você leu o quê? Você assiste vídeo de quê? Esse diz o seguinte, eu fiquei até com pena da menina, mas eu não ia dar resposta para ela. Mas o líder do grupo, porque ela me fez uma pergunta, ela disse, olha, porque eu estava falando de emborrecimento, ela me perguntou o seguinte, escuta aqui, Ribeiro, se eu ficar ouvindo música da Anitta, por exemplo, isso vai me emborrecer? Eu disse, eu não vou responder, para mim falar a verdade, você vai se chatear, eu vou ter que te agredir. Aí o líder disse, responde. Ela perguntou, vai responder. Aí eu mostrei o seguinte, eu estava ouvindo uma entrevista de um cantor profissional, um músico profissional, produtor, arranjador, autor. Aí o entrevistador perguntou para ele o seguinte, essas músicas de hoje emborrecem a população? Eu disse, não. Elas são feitas sob medida para um público que já está emborrecido. Isso de um músico profissional. As músicas estão sendo escritas a propósito de pesquisa de mercado, ou seja, estão sendo feitas e automaticamente isso vende, né? É claro, o povo quer uma porcaria, você oferece porcaria, a pessoa compra e aí, você me desculpa, você perguntou, essa música é feita para pessoas que já estão emborrecidas, não é que vai emborrecer, não. Só que tem uma, é o que está acontecendo hoje. Como é que esse pessoal vão entrar no mercado de trabalho? Ele vai fazer o que lá na empresa? O que ele vai fazer numa faculdade? Você tem a resposta, Fernanda? Não tem essa resposta, porque a gente é uma incógnita, né? Mas o que me deixa muito feliz é de saber que ainda existem muitas pessoas buscando qualificação. Nos cursos de pós-graduação à distância, existem muitos alunos. E nas pós a gente percebe que são pessoas que trabalham, que já têm uma área de formação e que buscam se qualificar constantemente. Na faculdade que eu atuo, a gente tem aí alunos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. E eu tenho visto, assim, cada vez mais essa demanda aumentar, porque aquele aluno que termina uma pós, normalmente ele já está de olho em outra. Por mais que a gente vê que o sistema educacional, né, ter o diploma, o certificado, é uma melhoria contínua de formação, mas tem aquelas pessoas que realmente querem aprender, têm desejo de aprender, busca o aprendizado contínuo, busca a leitura. É gostoso e prazeroso poder trocar ideias com alunos que têm conhecimento, que têm bagagem. E eu acredito que com essa fala a gente poderia estar caminhando para o encerramento para deixar mais gostinho de quero mais para a próxima live, que já vai ter
semana que vem, a última do mês de fevereiro, né, sobre esse assunto, e assim a gente conseguir ter mais interação de pessoas. Quero dizer que eu gostei muito de fazer nesse horário, parece que teve mais participação, né? E